Eu tenho certeza que você já ouviu falar que grandes vendedores são grandes comunicadores. Mas por que essa relação acontece? Para que a gente possa entender a relação entre comunicação e vendas, a gente precisa entender de 3 palavras. Veja só, informação, ou seja, dentro. Dentro de mim eu tenho uma forma de agir. Ou seja, informações é tudo que eu conheço sobre o meu público, sobre o meu produto, sobre o meu serviço, ou seja, informações é que eu tenho. Beleza, isso tudo está dentro da minha cabeça. Essa informação, que é essa forma de agir, ela precisa se tornar comum a mim e ao cliente. Por isso que a palavra comunicação é tornar comum uma ação. Mas qual ação? Essa forma de agir aí. E como que eu faço para tornar essa forma de agir comum a nós dois? Eu utilizo a linguagem verbal e não verbal. Então, através dessa linguagem verbal e não verbal, eu retiro essas informações da minha cabeça e coloco na cabeça de alguém. Como agora que eu estou fazendo. Então, eu estou retirando um roteiro, um conteúdo a respeito de comunicação e vendas, eu estou tirando da minha cabeça e colocando dentro da sua. E aí você já conseguiu sacar por que grandes comunicadores são grandes vendedores. Porque muitas vezes, o que é o teu produto, o que é o teu serviço? É um conjunto de agregados, é um conjunto de valores que você tem a oferecer para a sociedade. Ou seja, eu preciso comunicar isso para a sociedade. Eu preciso tirar os valores dos meus produtos e dos meus serviços de dentro da minha cabeça e comunicar isso para a sociedade. Se você não tem habilidade de comunicação, você pode ter os melhores valores do mundo. Ou seja, valor é tudo que eu vou entregar para a sociedade. Preço é o que eu cobro para entregar isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho soluções de comunicação. Ou seja, eu tenho um conteúdo que tem valor para a sociedade, valor social. E eu cobro tanto para entregar esse valor. Então, o que um grande comunicador vai entender? Ele vai entender do produto, vai entender do serviço, entender esse conjunto de informações que tem valor social. Ou seja, aí eu bolo a minha estratégia verbal e não verbal para impactar o mundo com esses valores. Depois que eu jogo isso para o mundo, as pessoas veem, nossa, Ed, gostei disso aqui, gostei daquilo lá. Eu quero mais disso para mim. E aí isso se transformando num produto, num serviço, a gente poderia cobrar algo para entregar essas soluções. Então os valores, por isso que ele diz assim, agregar valor. Ou seja, eu estou agregando coisas aos meus produtos e serviços para que isso seja disponibilizado para a sociedade. Você percebe que eu posso ter todos os valores, tudo que é importante para a sociedade dentro da minha cachola. E se eu não conseguir tirar da minha cabeça e colocar na cabeça das pessoas, isso adianta para alguma coisa? Não vai adiantar para absolutamente nada. Porque eu tenho um monte de solução social, mas o problema é que eu não consigo tornar isso comum para a sociedade. Por isso que a comunicação é tornar comum uma ação. Agora vamos fazer o contrário. Quantas pessoas você conhece que são excelentes pessoas, têm excelentes produtos, têm excelentes serviços e não conseguem extrair resultado disso? O problema é o produto, é o serviço? Obviamente que não. O problema está na comunicação. Ela está esbarrando na comunicação. A forma de se comunicar não está dando certo. E aí, se eu não consigo tirar da minha cabeça essas informações e colocar na cabeça de alguém, isso não tem valor nenhum. Mas não é porque você não tem valor, é que as pessoas não percebem. Por isso tem uma palavra. Uma coisa é o valor que você tem, outra coisa é a percepção do valor que o seu cliente vai ter sobre você, ou sobre seus produtos, ou sobre seus serviços. Então, se você quer se tornar um grande vendedor, 3 palavras são importantes que você se relacione constantemente. Informação, comunicação e linguagem. A linguagem ela é verbal e não verbal. Então, enquanto eu vou falando, eu vou gesticulando, me relacionando com essas estratégias verbais e não verbais. Porque eu preciso tornar isso que tem na minha cachola claro e comum a nós dois. Mas Ed, como é que eu faço para treinar essas habilidades? Então já entendi, eu tenho que ter um produto, um serviço bom, de qualidade, entregar muito valor social. Aí as pessoas vão começar a perceber esse valor e vão querer comprar de mim. Sim. Mas como que eu desenvolvo essas habilidades, Ed? Então aqui vão algumas dicas. Obviamente assistir todas as nossas dicas nos outros vídeos que a gente tem, que são dicas para você aprimorar as suas habilidades de comunicação. Então a primeira coisa importante a se fazer é conhecer o seu produto, conhecer o seu serviço e conhecer o seu público. Com quem que você fala? Qual vai ser a estratégia? Você vende para criança? A linguagem verbal e não verbal é uma. Se você vende para adolescente, a linguagem verbal e não verbal é outra. Se você vende para
para adultos. A linguagem verbal e não verbal é outra. Agora, que tipo de adulto? Pode ser um crítico, pode ser um criativo, pode ser aquele cara que quer ficar encontrando problema no produto e no serviço dos outros. Tem aquele que é o empolgado, tem o resistente à mudança. Só que perceba, não interessa o público, o que interessa é que você entenda do seu público. Qual é a linguagem? Então, o que eu sugiro você a fazer para treinar habilidades de comunicação? Faz o seguinte, organiza os seus valores, ou seja, tudo aquilo que você entrega, coloca isso, entenda bem do seu produto, do seu serviço. No próximo churrasquinho, festa, aniversário, casamento, batizado, aonde você estiver, procure pessoas variadas para você falar sobre seu produto ou seu serviço. Então, por exemplo, de que forma que eu poderia conversar com uma criança para explicar para ela? O que eu faço? Pronto, você vai ter que fazer um ajuste verbal e não verbal. Talvez você não vai explicar tecnicamente sobre o teu produto, mas talvez você consiga criar uma metáfora. Talvez você possa fazer uma brincadeira para ela entender o que você faz. Para um adolescente, quais são os interesses de um adolescente? Qual é a linguagem dele? Qual é a linguagem hoje da moda? Aí você vai para o público adulto. Pô, você vai conversar com o resistente à mudança. Qual é o ajuste de linguagem que você vai ter que fazer sobre isso? Talvez você precise dar algumas evidências científicas sobre o que você está fazendo. Talvez você deva trazer alguns depoimentos de pessoas que tiveram sucesso com o seu produto ou com o seu serviço. E aí você vai desenvolvendo essa habilidade de comunicação. Então lembre-se, não adianta você ter o melhor serviço, os melhores produtos, se ninguém sabe disso. Comunicação é o que faz a transição entre tudo aquilo que é seu com a sociedade. Então aqui existe uma barreira e a barreira se chama comunicação. Treinar essas habilidades é fundamental para que você consiga ofertar para a sociedade as soluções que você sabe que tem. Então, se você gostou de entender mais sobre comunicação e vendas, faz o seguinte, assina o nosso canal, porque isso nos impulsiona, isso nos dá energia motriz para continuar gravando para você semanalmente essas dicas valiosas que podem transformar a sua vida. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!